Boa noite a todos, aos queridos amigos, a todos que estão assistindo. E, como disse a Luca, vou falar sobre as inelegibilidades infraconstitucionais, que não são poucas, né? É algo para a gente se atentar com muita cautela. Afinal de contas, muitas vezes na prática, a gente só descobre ali nos 45 do segundo tempo. É um tal de tentar trocar registro de candidatura, achar outro candidato que é o pesadelo de qualquer dirigente, advogado, contador, partido, chapa, é terrível. Eu sou advogada há quase 9 anos e desses 9 anos, estava parando para pensar, quase 5 deles eu acabo atuando em eleitoral, né? Então, sabemos que na prática, muitas vezes é difícil a gente conseguir balancear essas inelegibilidades e muitas vezes a gente consegue uma saída delas. Como são várias, eu vou falar aqui sobre as principais inelegibilidades da lei da ficha limpa e para isso vou compartilhar o PowerPoint com vocês. Me avisem quando estiver funcionando. Já começou E a o aparecer aqui, famoso sim. perfeito. E o famoso questões técnicas, né? Quando a gente precisa, a gente não acha nem o achei. Prontinho. Bom, como eu disse, o tema de hoje são as inelegibilidades infraconstitucionais. E eu vou tentar ser o mais breve possível, afinal de contas, o tema é extenso e são muitas hipóteses, né? São 17, na verdade. Caso alguém precise do contato, queira ter acesso ao PowerPoint, o e-mail para contato está aqui na tela. Caso necessário, passo para vocês depois, sem problema nenhum. Bom, a gente começa pelo conceito de inelegibilidade, né, que é uma condição de restrição temporária da capacidade eleitoral passiva, que é a aptidão que a gente tem de ser votado, de ser candidato a um cargo eletivo, e o cidadão que tem uma conduta ilícita, incompatível com o exercício de um cargo eletivo, ele deve ser julgado legalmente, com o devido processo legal, como temporariamente incapaz de participar do pleito. Afinal de contas, as inelegibilidades têm a finalidade da preservação da legitimidade tanto do processo democrático, do interesse público, afinal de contas, todo mandato é direcionado ao eleitorado, ao cidadão, às pessoas, eu, você, nós todos, e a proteção dos princípios da administração pública, em especial da moralidade e da probidade, mas sem prejuízo de todos os outros princípios que temos, e a gente tenta manter uma lisura do pleito. Afinal de contas, é tentar manter a regra o mais justa possível para o maior número possível de pessoas. Não digo para todas, porque afinal de contas, muitas vezes a prática se mostra muito diferente da teoria. Nós temos 17 hipóteses previstas no artigo 1º de inelegibilidade, e uma delas, a linha E, conta com, se eu não me engano, são 10 subhipóteses, né? Não vou tratar de todas novamente, mas daremos um destaque para a linha E. Quando a Lei Complementar 135 de 2010 foi promulgada, a famosa Lei da Ficha Limpa, teve uma discussão em relação à constitucionalidade dessa lei, mas essa constitucionalidade foi reconhecida tanto pelas ações diretas de constitucionalidade número 29 e 30 e também pela ação direta de inconstitucionalidade 4578. Aí nós temos algumas características principais em relação às inelegibilidades infraconstitucionais, especificamente. Elas são preclusivas, exceto no caso de superveniência, né? Por que preclusivas? Você deve alegá-las no período da análise do registro de candidatura. Depois desse período, a não ser que apareça alguma coisa, você tem ali um período certo para você fazer a impugnação do registro de candidatura. Passado esse período, via de regra, tirando um mecanismo ou outro, claro,
você não tem mais como impugnar uma candidatura. Você tem um prazo ali para fazer isso, portanto, preclui. Os casos de superveniência surgem quando, entre o registro da candidatura e o pleito, a eleição mesmo, de fato, existe ali uma causa de inelegibilidade, uma condenação por a prestação de contas perante o Tribunal de Contas que não foi aprovada, o vício insanável. A gente vai passar por esses detalhes também. Uma condenação criminal em segundo grau ou transitada em julgada, nós temos várias hipóteses. Elas são temporárias, justamente porque elas têm um período de duração de 8 anos. O marco inicial varia conforme o caso, conforme a espécie de inelegibilidade, mas elas são temporárias. Afinal de contas, você não pode caçar um direito político. O direito político ele é um direito fundamental. Então, você pode, no máximo, ter ele suspenso por conta de algum ilícito que aconteceu ali. Tem um caráter preventivo. Por que preventivo? Você, antes da pessoa ser eleita e chegar no mandato, fazer algo que não deveria, você já impede que essa pessoa concorra ao pleito para que você não tenha problemas na administração pública, para que você não tenha problemas com probidade, com moralidade, enfim, com inúmeras situações que poderiam ser uma ameaça à administração pública. Bom, como eu falei, o prazo de inelegibilidade é de 8 anos e elas podem ser tanto absolutas quanto relativas. A diferença entre absolutas e relativas. As absolutas, você tem um caráter que elas acontecem em todo o território nacional, é por uma questão ali que aconteceu, seja um ilícito, etc. E a pessoa realmente não pode ser candidata durante esses 8 anos para qualquer cargo em todo o território nacional. No caso das relativas, são aquelas decorrentes de parentesco. Por exemplo, o meu pai é prefeito na cidade de Igaraçu do Tietê, por exemplo, que é a minha cidade originalmente, e enquanto ele é prefeito, ele se candidata à reeleição, e eu falo, nossa, que dia bonito para ser vereadora. Vou me candidatar. Não posso. É a mesma área territorial. Mas se eu decidir me candidatar aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, nada impede. E essa inelegibilidade relativa depende também, né, do patamar do nível da eleição. Se municipal se restringe a nível municipal, se estadual se restringe a nível estadual e assim por diante. Também nós podemos agrupar as inelegibilidades da seguinte maneira, já que são 17, a gente consegue separá-las por tópicos, né? Primeiro, a falta de requisitos de elegibilidade. No caso, os analfabetos e aqueles que não são inscritos na Justiça Eleitoral. Afinal de contas, eu falei da capacidade passiva, mas a gente tem que ter a capacidade ativa também para que a gente possa se candidatar. Tem a questão da fraude conjugal para burlar uma inelegibilidade reflexa. E aí a gente entra na questão do, parente pode se candidatar? Depende. Aí vamos supor, fulano foi prefeito por 2 mandatos, aí no terceiro mandato quer colocar a esposa como candidata. Não dá, né, gente? Aí pega, faz um divórcio ali para tentar burlar, inelegível. Pronto. Eventualmente, a perda ou a renúncia do mandato em alguns casos, tá? Afinal de contas, para você perder o mandato é porque algo de errado você fez. E a questão da renúncia, ela é específica para a questão do, olha, renuncio aqui meu cargo de deputado, senador, presidente, enfim, porque apareceu um procedimento, apareceu uma investigação contra mim, e para que eu não seja condenado, eu vou pedir a renúncia. Também não dá. A condenação criminal por crime doloso, você tem ali aquela lista, né, de 10 crimes, 10 espécies de crimes, na verdade, não são 10 crimes especificamente, que costuma ser um dos maiores casos de inelegibilidade decretada por decisão, afinal de contas.
É muito comum o candidato que cometeu algum crime, foi condenado, ou cumpriu a pena, está em cumprimento, e aí acaba tendo essa questão de ficar inelegível por 8 anos, terminando o cumprimento da pena. Aí tem algumas sanções relativas à função, funcionário público que é demitido, o militar que é considerado indigno, incompatível com o oficialato, a pessoa que tiver uma condenação no conselho de classe. Tem, claro, o mais conhecido, né, a condenação por improbidade, que aí a gente precisa ter a acumulação de dois requisitos que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, a rejeição de contas do mandatário em vigência ou nos últimos 8 anos, seja pela Câmara Municipal, seja pela Assembleia, seja pelo Tribunal de Contas, e também tem algumas coisinhas um pouquinho mais específicas, mas o ocupante de cargo em empresa que ou foi liquidada nos últimos 12 meses ou que está em processo de liquidação. Aí aqui temos uma tabelinha comparativa das hipóteses mais comuns, né? Que nós temos a questão da improbidade administrativa na linha L, que ela exige a suspensão de direitos políticos em decisão ou transitada em julgado ou proferida por órgão colegial, afinal de contas, a ampla defesa e o contraditório elas devem ser respeitadas sempre. Inclusive, uma disposição muito clara que a gente tem no Pacto de São José da Costa Rica, que aplicamos aqui, por ato doloso, não pode ser o culposo, que vai implicar o texto da Lei Complementar 64 fala em lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. A jurisprudência exige o cúmulo dos dois. E essa inelegibilidade tem a duração de 8 anos após o cumprimento da pena. Na hipótese de rejeição de contas, a inelegibilidade surge com a rejeição das contas por Tribunal de Contas da União, do Estado ou município nas cidades que têm o TCM ainda, ou eventualmente pelo Legislativo. Exige uma irregularidade insanável, configuradora de um ato doloso de improbidade, por decisão irrecorrível do órgão competente, por 8 anos a partir dessa decisão. No caso da condenação criminal por órgão colegiado ou transitada em julgado, nós temos a linha E, que fala dessa condenação que ou transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado por 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes dolosos constantes da linha E. E é interessante que a eventual prescrição punitiva por parte do Estado, a prescrição de execução, aliás, perdão, ela não é suficiente para afastar essa inelegibilidade. Inclusive, você conta essa inelegibilidade de 8 anos como se a pessoa tivesse cumprido a pena, normalmente. Temos também a questão da renúncia para evitar a cassação, que o mandatário renuncia ao cargo para evitar uma condenação, seja por violar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município, nas eleições que ocorrerem pelo período que ele foi eleito, por exemplo. O prefeito que foi eleito em 2004 pede para renunciar do cargo em 2006, então ele vai ficar inelegível por esse período. 2006, 2007, de 2008 a 2012, 2012 a 2016. E a demissão do serviço público, direcionada, obviamente, a funcionários públicos, que o funcionário público que é demitido logo depois do processo administrativo ou judicial, que decide por sua demissão, perceba, é demissão, não exoneração, são coisas diferentes. Por 8 anos contados da decisão que determinou a sua demissão. Temos algumas jurisprudências relevantes, lógico, temos inúmeras, mas achei que seria de bom tom destacar essas daqui. Temos o tema 1304 do STF, que o disposto no artigo 1º, parágrafo 4A da Lei da Ficha Limpa, se aplica apenas aos julgamentos feitos por tribunais de contas, não às decisões do Poder Legislativo. Afinal de contas,
O rol que nós temos, ele é taxativo. Então, se não há previsão legal, não há como condenar por inelegibilidade. Temos a ação direta de inconstitucionalidade 6.630, que trata da impossibilidade da determinação do tempo da inelegibilidade entre o julgamento colegiado e o trânsito em julgado, e do trânsito em julgado e o cumprimento da pena. Ou seja, se a pessoa foi condenada por um crime pelo período de 30 anos, por exemplo, a gente vai ter o período de inelegibilidade entre a decisão colegiada, o trânsito em julgado, a pena, aí já numa condição de pena secundária, né, em relação ao Código Penal mesmo, não em relação ao direito eleitoral, e depois do cumprimento dessa pena, mais 8 anos. Temos também o recurso ordinário 73.294 do TSE, que diz que a instauração de uma segunda representação por quebra, né, no caso de decoro parlamentar, daquele que renunciou por força dessa primeira representação com o mesmo fundamento, que for arquivada, não enseja a inelegibilidade da linha K. O texto fica um pouco confuso, mas a ideia é o quê? Houve a instauração de uma primeira representação por por uma quebra de decoro por motivos X. A pessoa pede a renúncia e daí novamente instauram outra representação pelo mesmo motivo X. Se decidirem pelo arquivamento dessa representação, não incide a inelegibilidade da linha K. Também temos o recurso ordinário 623.825, que foi o recurso ordinário com origem em Minas Gerais, do caso da Dilma Rousseff, quando ela se candidatou a senadora por Minas, que não se aplica à linha C quando há um processo de impeachment que impôs apenas a perda do mandato eletivo como pena, sem a condenação à inabilitação para exercício de função pública. Afinal de contas, novamente, taxatividade. Temos o recurso especial eleitoral 10.049, que trata dos requisitos cumulativos para a configuração da linha L, que é o que eu estava falando da diferença entre aquilo que está escrito na norma, a interpretação jurisprudencial. Para a condenação pela linha L, para fins de inelegibilidade, é necessário a condenação por improbidade administrativa que importe simultaneamente a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do candidato, do mandante, e não necessariamente o enriquecimento ilícito será daquele candidato, ou pretenso candidato, né, afinal de contas, inelegível. Pode ser um enriquecimento ilícito de terceiro. Necessário o dolo. O dolo ele é essencial para a configuração de qualquer inelegibilidade. Você acaba configurando uma má-fé aí. A decisão definitiva, transitada em julgado ou proferida por um órgão colegiado, e que haja a condenação de suspensão de direitos políticos prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Por fim, a gente tem o recurso ordinário 29.340 do TSE, que a inelegibilidade da linha O, que é de funcionário público, só é afastada com a condenação criminal que nega a existência do fato ou da autoria. Afinal de contas, um crime é incompatível com o funcionalismo público, né? Então, para que essa inelegibilidade seja afastada, ou o fato não existiu, ou, existindo, não foi o funcionário quem cometeu. Eu gostaria de agradecer todos pela atenção, pelo convite, principalmente, e eu espero muito que tenhamos outras e outras edições. É um prazer sempre estar com vocês, queridos colegas, queridos amigos, a essa altura do campeonato. E quem sabe algum dia, em alguma outra edição do Cumbuca, a gente faça um making off e conte os bastidores, mas vamos ver se o pessoal está merecendo. Muito Calma, obrigada, calma, gente. Um calma, calma, abraço. Magda. Calma, Magda, que calma Eu que preciso fazer um merchan aqui, eu preciso fazer com que esse Cumbuca saia, entendeu? O pessoal precisa ficar esses bastidores, curioso. bastidores aí, calma ainda, calma, Eu uma coisa acho, de cada eu acho vez, que tem que rolar entendeu? uns cortes aí, entendeu? Tipo finalzinho de filme.
Que acabou o filme, tem os créditos e uns cortezinhos ali, os bloopers. Não, acho que a gente, antes de tudo, tipo, muito obrigada por ter estopado essa empreitada aí junto com a gente, né? Elegibilidades é um tema fundamental, não é o tema da moda, mas é um tema fundamental para quem quer encarar o direito eleitoral de frente Não é e da moda, não. mas é um clássico, a gente não tem como escapar. Exatamente, não tem como escapar, e é aquilo do tipo, qualquer coisinha, mesmo quando você vê, tipo, os temas que estão mais em voga, com mais, com disputas lá dentro do TSE de jurisprudência, disso, daquilo, outro, eles vão cair na inelegibilidade de alguma forma, e a gente precisa Sim, estar atento para isso, né? sim, sem dúvida. Aí, em alguma outra oportunidade, a gente fala sobre Aige, Aime e as emoções que elas causam.